Olá, candidato, candidata. Meu nome é Laurigino, sou servidor da Justiça Militar da União. Estarei aqui com vocês com o conteúdo relativo ao Ministério Público e seus servidores. Iremos abordar, a partir do panorama constitucional, as funções do Ministério Público, vamos conhecer os ramos do Ministério Público e também algumas questões relativas aos servidores públicos, sempre a partir do panorama constitucional, ok? Tá? Então vamos lá, o artigo 127 da Constituição vai dizer: o Ministério Público é instituição permanente, ok? Tá? Essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Bom, esta é a conceituação da função que o Ministério Público exerce a partir do plano constitucional. Neste artigo 127, nós temos questões relativas à função essencial do Ministério Público e à principiologia que o rege. Então, vamos lá, vamos tentar dissecar um pouco aqui desse artigo 127, que ele é fundamental para a compreensão de todo o funcionamento da atividade do Ministério Público. Olha aí, o artigo 127 da Constituição: o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Eu trouxe aqui uma marca, o Ministério Público atua com plena e total independência funcional. Isso o torna um agente político, junto com os chefes do Poder Executivo, os parlamentares e os membros do Poder Judiciário. Ele é instituição permanente. Por quê? Porque é parte integrante do Estado, correto? É fundamental a função exercida pelo Ministério Público. Nós vamos ver mais adiante, detalhes desta função. Olha só, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, ele deve zelar pela observância e pelo cumprimento da lei. Olha aí, ele funciona então como fiscal da lei, Ministério como custos legis, ok? Bom, ele cuida também do regime democrático, ele defende, olha aí, do regime democrático sem qualquer forma de subordinação e de vínculo com qualquer dos poderes, seja do Executivo, do Legislativo e Judiciário. Ele, Ministério Público, funciona como funciona o Tribunal de Contas. Por ser uma função independente, ele não está adstrito a nenhum poder. Percebe? Tá? Também não caracteriza o quarto poder. A função dele é uma função de dominus litis, ele é o senhor da ação, ele promove a defesa do Estado, e também funcionando como custos legis, fiscal da lei. Ok? Então, olha só, na sequência, e cuida dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Olha aí, hein? Indisponíveis. Então, ele vai, nesses direitos indisponíveis, ele vai promover a defesa do meio ambiente, do idoso, do consumidor, do patrimônio público, do patrimônio histórico-cultural, da legalidade, da eficiência, moralidade administrativa, correto? Zelando, sobretudo, pela sociedade e seu bem-estar. Isso é muito importante. O Ministério Público, ele não cuida de direitos individualizados, determinados, correto? Ele vai cuidar de direitos difusos e coletivos. Isso é muito importante. Os direitos difusos e coletivos são aqueles que estão colocados de forma indeterminada para a sociedade, para o cidadão. Então, essa é a função prioritária do Ministério Público. Bom, vejam bem, o parágrafo 1º desse artigo 127 vai dizer: são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, correto? Bom, esses princípios: unidade, possui divisão meramente funcional, não se divide, olha aí, em órgãos. Isso é fundamental, como o Poder Judiciário. Então, veja, o Poder Judiciário, ele possui órgãos. Então, você terá a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar, a Justiça
Eleitoral, né, com seus respectivos órgãos, né, tribunais e juízes de primeira instância, correto? O Ministério Público não possui jurisdição e não possui competência. O Ministério Público, ele possui atribuições. E essas atribuições são colocadas, olha aí, em nível de unidade. Isso significa dizer que, olha só, a divisão que há no Ministério Público, ela é meramente funcional. Meramente funcional. Ele não vai se dividir em órgãos. Essa unidade fará com que tenhamos ramos do Ministério Público, correto? Tá? E não órgãos. Nós vamos ver isso mais adiante. Bom, olha só. Outro princípio, a indivisibilidade. Agem em nome da instituição e não por eles mesmos. Por isso, a possibilidade de um membro, isso é fundamental, em substituir o outro dentro da mesma função. O Ministério Público não precisa comunicar ao juiz que vai haver, né, o funcionamento de um outro membro. O promotor ou procurador que iniciou no processo, adoeceu, está de férias, está em impedimento, afastamento legal, né, ele pode tranquilamente ser substituído por outro, diferentemente do que acontece, né, com os advogados. Os advogados, porventura, precisarem ser substituídos em um processo, eles têm que comunicar ao juiz, em algumas situações têm que até apresentar uma nova procuração, um novo mandato de representação para funcionarem no processo. Isso não acontece com o Ministério Público. Tá? Isso é uma característica da indivisibilidade dessa função. Outro princípio fundamental é a independência funcional. Relaciona-se à autonomia de convicção. Promotores e procuradores podem agir da maneira que melhor entenderem. Olha só, hein? Tá? Submetem-se apenas em caráter administrativo ao chefe da instituição. Então, assim como acontece com os juízes, né, que estão ali premidos pelo princípio do livre convencimento, da apreciação das provas nos autos, o Ministério Público também tem total liberdade para aferir a sua opinio delicti, ou seja, a sua opinião sobre o delito, no caso do Ministério Público funcionando na esfera penal. Tá? E assim também, ele como custos legis, a ação, as diligências que porventura ele irá tomar, ele decide por si, promotor ou procurador, né? Ele não está vinculado, ele não está subordinado. Como agente político, essa relação hierárquica não existe. A situação que é mencionada aqui é a situação em nível administrativo, né? Puramente funcional, não no exercício das atribuições do Ministério Público. Correto? Bom, então, olha aí, o artigo 128, o Ministério Público abrange. Então, esses são os ramos do Ministério Público. O Ministério Público, ele se dividirá em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Correto? Tá? Então, veja bem, da União nós temos o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, tá? E o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Todos funcionando junto ao Poder Judiciário, ali, evidentemente, né, junto às justiças respectivas. Lembrando que não há aqui, nessa distribuição dos ramos do Ministério Público, uma representação da Justiça Eleitoral, mas o Ministério Público funciona, só que, né, a representação do Ministério Público que funciona junto à Justiça Eleitoral provém do Ministério Público Estadual, correto? Por isso que ela não está distribuída aqui, porque a Justiça Eleitoral, ela é uma justiça pertencente à União. Pois bem, então, olha só, ele vai dizer do Ministério Público dos Estados, correto? Ministério Público dos Estados, né? Vocês estão aí se habilitando para o concurso de servidores do MPE, do Ministério Público da Bahia, funciona junto às justiças estaduais. Eu digo justiças porque nós temos a justiça estadual comum e a justiça estadual militar, ok? Então, olha só, essa divisão representa então o Ministério Público
Nacional, o Ministério Público da União e o Ministério Público do Estado. Ok? Bom, então olha só, as garantias que possuem os membros do Ministério Público, assim como os membros da magistratura, os membros do Ministério Público, membros, eu digo, promotores e procuradores. Nós vamos ver mais adiante que nós, servidores, né, eu que sou, vocês que serão, somos apenas auxiliares desses agentes políticos, correto? Fundamental essa distinção aí, correto? Bom, então, as garantias que os membros do Ministério Público possuem para o exercício de suas atribuições. A primeira delas é a vitaliciedade. Olha só, que após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Então, veja bem, sentença judicial transitada em julgado. Nós vamos falar mais adiante, mas eu já antecipo aqui. A estabilidade. O servidor público pode perder a estabilidade em 4 situações. Tá? Nós podemos perder, né, a nossa estabilidade por sentença judicial transitada em julgado, decisão administrativa, né, oriunda de um processo administrativo disciplinar, por avaliação de desempenho, né, a insuficiência de desempenho, e tem mais uma possibilidade contida no artigo 169 da Constituição, parágrafos 3º e 4º, que cuida de questões orçamentárias e financeiras. Então, né, especificando aí sobre essa questão do artigo 169, os parágrafos 3º e 4º possibilitam que, havendo uma violação dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para gasto com folha de pagamento pessoal ativo e inativo da União, né, dos Estados, do Distrito Federal e município, esse artigo autoriza, através dos parágrafos 3º e 4º, que medidas sejam tomadas para sanear, né, esta violação dos limites estabelecidos. Os limites estabelecidos são: a União não pode gastar mais que 50% de suas receitas com folha de pagamento, pessoal ativo e inativo. Os estados e os municípios não podem gastar mais que 60%. Percebeu? Tá? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz alguns sinais, né, um sinal amarelo, antes de chegar, né, à situação mais crítica, um sinal vermelho, percebe? E aí o órgão tem que tomar algumas medidas. A primeira delas é o corte de 20% dos cargos de comissão, né, cargos de confiança ou cargos comissionados, né? Esses cargos, né, o corte seria em torno de 20%, porque esses cargos respondem por direção, chefia e assessoramento, correto? Então você não pode cortar todos, corta a cabeça, né? Um corpo não funciona sem a cabeça. Então 20% podem ser cortados. Ah, não foi o suficiente. Então, olha aí, ó, haverá a exoneração de todos os servidores que se encontram em estágio probatório. Não foi suficiente. Então, olha só, poderá haver a exoneração motivada dos servidores, olha, já efetivados, correto? Então, veja, nós temos essas 4 possibilidades de perda do nosso cargo. Bom, para os membros da magistratura, do Ministério Público, só há uma possibilidade de perda do cargo, correto? Isso em virtude da vitaliciedade. A vitaliciedade, ela é, olha aí, uma garantia que só admite a perda do cargo no caso de uma sentença judicial transitada em julgado. Isso é muito interessante, porque mesmo que se um membro do Ministério Público ou da magistratura cometer uma infração administrativa, essa infração administrativa terá que ser convertida em processo judicial para gerar uma sentença que transitará em julgado para que ele possa perder o cargo. Então, a vitaliciedade é uma garantia fundamental. Existem apenas, no nosso ordenamento, 3 categorias que detêm essa possibilidade de vitaliciedade. São os membros da magistratura,
correto? Os membros do Ministério Público e os oficiais, né? Os oficiais das Forças Armadas e os oficiais das polícias militares e bombeiros militares, correto? Bom, ele diz um detalhe muito interessante aqui, né? Nessa garantia da vitaliciedade, olha só, após 2 anos de exercício, tá? Isso é importante porque aqui já indica que os membros do Ministério Público não são servidores públicos. Nós, né, vamos obter a nossa estabilidade após 3 anos de estágio probatório, correto? Aí virá a efetivação, correto? Eles não, né? Eles não gostam nem que chame de estágio probatório, né? Que fica aí muito similar ao servidor público, né? Eles preferem o termo estágio de prova, né? Um detalhe aí, né, camarada, fazer o quê? Bom, mas esse estágio de prova, olha só, ele dura 2 anos, 2 anos de efetivo exercício. Isso é interessante. Nós, quando do estudo dos tribunais, né, nos tribunais tem a presença de membros do Poder Judiciário, né, do Ministério Público e representantes da OAB, correto? Bom, tem um detalhe importante em relação ao Ministério Público, que é, olha, após 2 anos de exercício, então ele irá obter no primeiro grau, na primeira instância, a sua vitaliciedade após 2 anos de estágio de prova, correto? Esse é o termo correto. Eles não gostam muito, né, de utilizar estágio probatório, porque estágio probatório seria a dimensão dos servidores públicos. O nosso estágio probatório, né, já falamos anteriormente, é de 3 anos. O deles, estágio de prova, de 2 anos. Então, depois desse estágio de prova, ele obtém, né, no primeiro grau, a sua vitaliciedade. Então, só vai perdê-la por sentença judicial transitada em julgado, correto? Bom, outra garantia muito importante é a inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão, né, do órgão colegiado competente do Ministério Público. Órgão colegiado competente, nós vamos falar sobre, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Olha só, alguns elementos muito interessantes aqui. Inamovibilidade, né? Então, olha aí, outra garantia, né? Salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta, isso é importante, hein? De seus membros, assegurada ampla defesa. Tá? Então, olha só, a inamovibilidade garante ao Ministério Público o exercício das suas atribuições sem sofrer ameaças de ser removido desta ou daquela comarca, né, ou entrância por conta de colidir com interesses, né? E aí ele terá maior independência funcional, né? Bom, aqui diz que ele só será removido mediante decisão do órgão colegiado, tá, competente do Ministério Público. Então, você tem conselhos no Ministério Público que podem realizar esse tipo de remoção. Essa remoção terá um caráter punitivo, tá? E hoje nós temos também, nós vamos falar mais adiante, o Conselho Nacional do Ministério Público, né, órgão de controle externo da atividade do Ministério Público, que também pode aplicar eventuais punições sobre os membros do Ministério Público, promotores e procuradores. E neste caso, pode até aplicar uma remoção a bem do serviço público. Veja que, ao final aqui da alínea, ele vai dizer que o Ministério Público pode fazer, pelo voto da maioria absoluta, né, essa remoção, assegurada ampla defesa. O fato de assegurar a ampla defesa significa que o caráter aqui é punitivo, porque existe a dimensão da remoção a pedido, né, ou no interesse do serviço, sem um caráter punitivo. Aqui, no caso, ela possuiria um caráter punitivo. Correto? Bom, outra garantia é a irredutibilidade de subsídio. Bom,
primeiro vamos identificar aqui, porque olha só, continua dizendo, né, fixado na forma do artigo 39, parágrafo 4º, e ressalvado o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11, 150 e 153, da Constituição. Bom, o detalhe é o seguinte: irredutibilidade de subsídio. Falamos anteriormente que o Ministério Público é agente político. Os agentes políticos recebem a sua retribuição pelo exercício de suas funções através de subsídio. Então, o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição cuida exatamente dessa forma de pagamento. Subsídio é parcela única, diferentemente do que acontece com os servidores públicos. Nós, servidores públicos, né, eu que sou, vocês que serão, né, somos retribuídos por remuneração, né? Então, nós temos vencimento básico, temos as parcelas, né, parcelas que podem compor, né, a nossa remuneração. O somatório de vencimento mais parcelas dá, então, a figura da remuneração, né? Como parcela, nós temos gratificações, abonos, adicionais, somados, né, dará a remuneração. Ministério Público, né, agentes políticos, então, parlamentares, chefes de executivos, ministros, secretários, são remunerados com parcela única. Essa é a característica do subsídio. Bom, quando ele fala dessa irredutibilidade, não é apenas a irredutibilidade. O Ministério Público sai de 1.000 e vai para 800. Não, essa irredutibilidade também protege contra inflação. Então, se porventura o Ministério Público não tiver reajustes periódicos, isso vai caracterizar uma redução no seu subsídio. Então, essa mesma proteção que é entregue aos membros do Poder Judiciário é entregue também aos membros do Ministério Público. Bom, ele vai falar que ressalvado, olha aí, hein? Aqui nessa garantia, ressalvado o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11. O inciso 10 e 11, né, os incisos do artigo 37, o 10 fala que somente haverá reajustes, aumentos, gratificações, qualquer modificação remuneratória para os servidores públicos, e aí, nesse caso, né, há uma equiparação de membros do Ministério Público, membros da magistratura com os servidores públicos em geral, tá? Somente por lei. Tá? Então, qualquer aumento que seja ventilado para servidores públicos, membros do Ministério Público, magistratura, tá? Somente advirá por lei. Isso é fundamental. E o inciso 11 do artigo 37 da Constituição vai dizer do teto, o teto remuneratório para a administração pública, que diz respeito aos vencimentos dos membros do Supremo Tribunal Federal. Então, tem o teto estabelecido, hoje em torno de R$ 33.700. Acima desse valor, a título remuneratório, tá, há a proibição trazida pela própria Constituição. Eu digo isso por quê? Porque nesse mesmo inciso 11, nós temos tetos e subtetos, correto? Então, veja bem, no caso do Ministério Público, nós teremos a remuneração do Procurador-Geral da República, tá? Dos subprocuradores, no caso do Ministério Público da União, Procurador-Geral da República, subprocuradores gerais, procuradores e promotores. Então, entre as carreiras, há uma oscilação, né, que não pode ser superior a 10% e nem menor que 5%. Percebeu? Tá? Então, isso caracteriza subtetos. Tá? Tudo especificado no inciso 11 do artigo 37 da Constituição. Correto? Bom, então, vamos lá. Olha só. Seguintes vedações. Tá? Assim como acontece com os membros da magistratura, os membros do Ministério Público têm vedações, proibições. Então, olha aí, a primeira delas é receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais. Né? Lógico que isso é fundamental para que não haja um conflito de interesses, né? Ministério Público militando
como parte, né? Ele está ali como o Estado acusação ou o Estado fiscal da lei, né? Não cabe ali exercer o patrocínio de interesses que, em alguma situação, poderiam até favorecê-lo. Então, olha aí a primeira vedação: receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais. Exercer a advocacia, tá? Então, olha aí, ó, não pode. Inclusive, até um detalhe muito interessante, que às vezes, né, os alunos se cercam dessa dúvida, é que se há necessidade, né, para fazer o concurso do Ministério Público, mesmo da magistratura, né, do registro da OAB. E não há, né? Basta ser bacharel em Direito. Então, você sendo bacharel em Direito, nós vamos dizer, tem outros critérios aí, né? A atividade jurídica, se você comprovar a atividade jurídica exercida num cargo privativo de bacharel em Direito, ou um cargo que te permita, né, exercer a atividade jurídica, nós vamos dizer mais adiante, né, você pode sim prestar o concurso para o ingresso no Ministério Público, correto? Então, ele não vai ter, não há necessidade da OAB, mas se ele também tiver a OAB, ela ficará suspensa no período que ele estiver exercendo atividade no Ministério Público, ok? Tá? Porque a Constituição veda expressamente que ele não pode exercer a advocacia. Na verdade, nós vamos dizer, ele só pode exercer uma única atividade adicional, para além da do Ministério Público. Participar de sociedade comercial na forma da lei. Essa é uma vedação trazida para praticamente todos os servidores públicos, né, membros da magistratura e membros do Ministério Público, né? Nós não podemos participar de empresa comercial ou sociedade comercial, né? Atividade empresarial ou sociedade comercial. Os regimes jurídicos proíbem expressamente essa situação para os servidores públicos e a Constituição veda claramente, expressamente para membros da magistratura e membros do Ministério Público, ok? Bom, então, exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo, olha aí, uma de magistério. Então, veja bem, salvo uma de magistério. Então, é a única função adicional que um membro do Ministério Público pode exercer para além das atribuições de seu cargo. Ok? Bom, exercer a atividade político-partidária, tá? Isso aqui é interessante, né? Ele não pode ter uma atividade político-partidária, ele não pode se filiar a um partido, tá? Bom, mas ele pode se candidatar a um cargo eletivo? Pode. Percebe? Então, o fato da candidatura a um cargo eletivo é um elemento fundamental da cidadania. Então, como poderia acontecer a candidatura de um membro do Ministério Público a um cargo eletivo? Ele registra sua candidatura, no ato do registro da candidatura, ele opta, né, por um partido, correto? E poderá concorrer. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido, né, em relação aos militares, que também não podem ter atividade político-partidária, né, mas podem concorrer e concorrem, né, algumas exigências adicionais, tá? E como o membro do Ministério Público, como membro da magistratura, farão o registro da candidatura e no ato do registro irão indicar o partido, né, pelo qual irão concorrer. É claro? Bom, então F, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas, olha aí, as exceções previstas em lei. Evidentemente que o Ministério Público, né, ao receber um favor, esse favor poderá ser cobrado futuramente. Então, a Constituição, para evitar esse tipo de dependência, essa relação pouco clara, ela traz como vedação, seja para o membro do Ministério Público, seja para o membro da magistratura. Correto? A lei especifica algumas situações que ele pode, né, se valer de um apoio de uma entidade pública ou privada. Vai prestar um atendimento, precisa utilizar um salão. Esse salão pode ser de uma entidade pública ou de uma entidade privada. Correto? Tá? Mas isso está regulamentado por lei. A lei vai dizer quais são as situações que permitem que o Ministério Público possa se valer, eventualmente, desse tipo de atenção. Ok? Bom, então, olha aí.
fechamos essa parte relativa aos órgãos do Ministério Público e vamos falar agora, olha aí, ó, do artigo 130A, o Conselho Nacional do Ministério Público. O artigo 130A foi trazido pela Emenda Constitucional número 45, né, uma reforma que houve em 2004 no Poder Judiciário, Ministério Público, correto? Mudanças significativas. Então vamos ver, olha só, o artigo 130A, ele cuida do Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, assim como o Conselho Nacional de Justiça, são órgãos de controle externo dessas atividades, atividades do Poder Judiciário e atividades do Ministério Público. Importante dizer que nesse controle, é o controle do exercício da função. Ele não determina ao membro do Ministério Público ou ao membro da magistratura como funcionar, correto? No exercício de suas atribuições, no exercício de suas competências. Correto? Ele fiscaliza cumprimento de prazos, fiscaliza procedimentos, fiscaliza condutas, fiscaliza, olha aí, a dimensão orçamentária e financeira, a aplicação dos recursos destinados, né, ao funcionamento tanto do Ministério Público quanto da magistratura. Então, esse órgão de controle externo da atividade, ele é atualmente, né, uma interface entre o exercício das atribuições dos membros do Ministério Público e a sociedade, ok? Então, é isso que nós vamos ver agora. Então, veja bem, olha aí, o Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14, olha aí, 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha, olha aí, pela maioria absoluta do Senado Federal. Vamos falar um pouquinho disso aí. Tá? Para um mandato de 2 anos, correto? Admitida uma recondução. Bom, então veja bem, primeiro, compõe-se de 14 membros. Cuidado, hein? O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros, correto? Tá? Então são 14 membros no Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Nomeados pelo Presidente da República, correto? Então, olha aí, ó, depois de aprovada, ó, vai dizer aqui, a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, assim como acontece em alguns órgãos do Poder Judiciário, né, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, né, há uma sabatina, perguntas e respostas feitas pelo Senado Federal. O Senado Federal é que vai avaliar se aquele pretendente à vaga, né, aqui no caso, ao Conselho Nacional de Justiça, detém os conhecimentos necessários para o exercício das atribuições nesse órgão, no caso, no Conselho Nacional. Então, isso é comum, é típico, né, para a ocupação de tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal e também de algumas posições no Ministério Público, em especial no Conselho Nacional do Ministério Público. Volto a frisar, fundamental essa função exercida de fiscalização. Então, se você quer levar uma reclamação por conta de um mau atendimento, seja do membro do Ministério Público, seja de servidores públicos, olha, isso é muito importante, hein? Tá? Nós, servidores públicos, né, eu sou do Poder Judiciário, sou fiscalizado, em última instância, pelo Conselho Nacional de Justiça. Você, né, como servidor do Ministério Público do Estado da Bahia, poderá ser fiscalizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, se porventura houver uma reclamação, né, relativa aí à sua conduta, atendeu mal a um usuário dos serviços, né, prestados aí pelo Ministério Público, você pode ser, sim, objeto de verificação administrativa por parte do Conselho Nacional do Ministério Público. Isto, olha só, sem desconsiderar a possibilidade da fiscalização que há, né, no âmbito do Ministério Público Estadual. Tá claro? Ok? Então, isso é fundamental, esse órgão do Conselho Nacional do Ministério Público. Bom, o artigo 129, ele vai cuidar, olha aí, das regras de ingresso na carreira do Ministério Público, né? Far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização,
exigindo-se, olha aí o detalhe, hein, do bacharel em direito, aquilo que falamos anteriormente, no mínimo 3 anos de atividade jurídica, observando-se nas nomeações a ordem de classificação. Bom, então vamos lá, olha só, assim como acontece com a magistratura, o ingresso para o Ministério Público, né, ou nas carreiras do Ministério Público, se dará mediante concurso público de provas e títulos. Isso é muito importante, né? Existem determinadas carreiras que pedem um concurso de provas e títulos, né? Via de regra, para os servidores, haverá sempre um concurso de provas. A administração pública pode até estabelecer provas e títulos. Bom, o que caracterizam os títulos? Os títulos levam em consideração o elemento meritório. Então, aquele que teve um esforço adicional, né? Então, obteve uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, uma aprovação em concurso, né? Com um cargo privativo de bacharel em direito, é professor, né? Em faculdades, em universidades, então que permitem a comprovação dessa atividade. Enfim, a administração pública é que vai indicar qual a dimensão que será tomada como título, correto? Tá? Então, sempre no concurso para o ingresso no Ministério Público, haverá a aferição por provas, olha, e são provas no plural. Tá? Você tem uma primeira fase, uma segunda fase, uma terceira fase, uma quarta fase. É uma prova objetiva, subjetiva, uma peça a ser produzida, no caso do Ministério Público, é um oferecimento de uma denúncia, e depois uma prova oral. Né? E ainda tem a verificação social. Então, realmente é muito criteriosa a investidura para as carreiras do Ministério Público. E depois virão os títulos. Os títulos entram na fase de classificação. Serão computados, né, após o somatório das notas das provas. Você terá, então, olha aí, a computação dos pontos relativos aos títulos. Né? A administração vai transformar cada cargo, cada pós-graduação em pontos, percebeu? E esses pontos serão considerados na fase de classificação. Bom, esse é o primeiro elemento. Olha só, o outro elemento fundamental é o seguinte, olha, nós falamos, exigindo-se do bacharel em direito. Como eu disse anteriormente, não há necessidade de ser advogado, percebe? Você precisa ser bacharel em direito. Você tem que ter concluído o curso de direito, ser graduado, correto? E vai se somar também a necessidade do exercício, né, de atividade jurídica, pelo menos por 3 anos. Isso aqui tem um detalhe muito interessante. O Superior Tribunal de Justiça, para os servidores pertencentes ao Poder Judiciário de nível de 2º grau, olha só, ele entendeu que a atividade exercida, por exemplo, pelos técnicos judiciários, mesmo sendo um cargo que exige, né, apenas o ensino médio, pode ser tomada como atividade jurídica. Então, veja a situação. Se você foi aprovado no cargo de técnico judiciário para a Justiça Federal, tá? E você já é bacharel em direito, correto? Tomou posse 3 anos após o exercício, né, da atividade jurídica. Você, mesmo ocupando um cargo de nível de 2º grau, poderia fazer um concurso para ingresso, seja na magistratura, seja no Ministério Público, correto? Por quê? Porque é entendida essa atividade como atividade jurídica. Eu digo especificamente em relação ao Poder Judiciário, mas eu acredito que se estenda também à atividade exercida pelos servidores de nível médio, né, que sejam já bacharéis em direito, também no Ministério Público. Então, a atividade jurídica ela pode ser marcada pelo exercício da advocacia, pelo exercício de um cargo privativo de bacharel em direito e também, olha eu, pelo exercício de um cargo, né, de nível médio, desde que a atividade exercida neste cargo tenha natureza jurídica. Tá? Então, o seu exercente poderá, né, comprovar esse período como atividade jurídica. Ok? Bom, então,
É isso aí, é o artigo 129, seu parágrafo 3º, trazendo as regras para o ingresso na carreira do Ministério Público. Só um detalhe fundamental, assim como acontece com a magistratura, né, o ingresso se dá no cargo de substituto. Tá? Então, a carreira do Ministério Público ela é composta por promotores, procuradores, subprocuradores, né, gerais e procurador-geral. Tá? Você terá o Procurador-Geral da República no âmbito do Ministério Público da União. Mas em cada ramo do Ministério Público, você terá um Procurador-Geral. Então, a Justiça Militar, né, no caso, o Ministério Público, né, que funciona junto à Justiça Militar, você terá um Procurador-Geral do Ministério Público Militar. Tá? Você terá um Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, um Procurador-Geral da República. Só que, especificamente em relação ao Procurador-Geral da República, ele vai comandar todo o Ministério Público da União. Ele não comanda o Ministério Público Nacional, ele comanda todo o Ministério Público da União. Mas, em cada ramo, você terá um Procurador-Geral, né, do Trabalho, militar, funcionando para a chefia daquele ramo do Ministério Público. No âmbito do Ministério Público Estadual, você terá um Procurador-Geral de Justiça. Muito cuidado, hein? Há uma terminologia, né, que a Constituição, inclusive, utiliza, que é a de Procurador-Geral do Estado. Procurador-Geral do Estado, na verdade, equivale ao Advogado-Geral do Estado, não é membro do Ministério Público. Correto? Tá? É um cargo de confiança pertencente ao Poder Executivo. Tá? Membro do Ministério Público será o Procurador-Geral de Justiça. Eu dizia sobre, né, a carreira do Ministério Público, você terá promotor, procurador, subprocurador-geral e, eventualmente, o Procurador-Geral, no caso do Estado, Procurador-Geral de Justiça. Correto? Então, essa é a carreira. Ingressa no cargo de promotor substituto, correto? Tá? Promotor substituto, assim como acontece com o Poder Judiciário. O ingresso se dará sempre no cargo de substituto. Então, juiz do trabalho substituto. Né? No caso da Justiça Militar, juiz auditor substituto. Ou juiz de direito do juízo militar substituto, no caso da Justiça Militar Estadual. Correto? Então, sempre ingressarão como substituto, promotor substituto. Então, ele ficará um tempo, né, numa comarca de primeira entrância, né, o mínimo que se estabelece de 2 anos, correto? Né? Após esse período, ele pode ser promovido para uma comarca de segunda entrância ou mesmo a condição de procurador. Tá claro? Tá? Lembrando que a promoção sempre se dará por merecimento e antiguidade, assim como acontece com os servidores públicos. Bom, então, olha só, é o que tínhamos a dizer em relação ao Ministério Público no âmbito da Constituição. Agora nós vamos fazer alguns comentários sobre os servidores públicos, né? Veja bem, artigo 2º, né, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia. Ele conceitua, né, o que é servidor público. Veja bem, servidor público é pessoa legalmente investida em cargo público, legalmente investida. Isso é muito importante pelo seguinte, só há falar em criação ou extinção de cargo por lei. Lei formal, lei proveniente do poder legislativo. Então, você não pode ter uma outra medida criando ou extinguindo cargos, correto? Há uma exceção muito rara, né, em relação aos decretos autônomos, está estabelecido na Constituição, mas, né, a regra é que a criação e a extinção de cargos se dê por intermédio de lei. Então, veja bem, o conceito está preciso. O servidor é pessoa legalmente investida em cargo público. Bom, quando fala de investidura, isso nos remete ao artigo 37 da Constituição, correto? Né? O artigo 37 da Constituição ele vai trazer as regras relativas à administração pública.
entre essas regras, exatamente as regras relativas à investidura. Investidura é um ingresso no cargo público, né? No caso do artigo 37, ele vai trazer as regras para ingresso em cargos e empregos públicos. Então, veja bem, olha só o que diz o inciso 2 do artigo 37. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, olha aí, em concurso público, de provas, falamos anteriormente, ou de provas e títulos, né, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Isso é fundamental, hein? Ressalvadas, olha aqui, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação, livre exoneração. Bom, então, olha só, primeira regra, como vimos para os membros do Ministério Público, né, somos premidos pela obrigatoriedade de prestarmos concurso para o ingresso em um cargo e emprego público. Cargo público, cargo de provimento efetivo, demanda concurso público, correto? Tá? Então, cargo de provimento permanente vai pedir o concurso público, é fundamental que haja. E, olha só, detalhe, emprego público também. O que caracteriza um emprego público? O cargo está ligado a órgãos, né? Ok? O emprego público está ligado à administração pública indireta, em especial para empresas públicas, sociedades de economia mista. Tanto as autarquias quanto as fundações também terão servidores públicos, correto? Já as empresas e as sociedades de economia mista terão empregados regidos pela CLT. A grande característica dessa regência pela CLT é que os empregados públicos não têm estabilidade. Nas empresas públicas, na sociedade de economia mista, acontece de ouvirmos lá falar em emprego permanente. A expressão é correta? É correta. A atividade é permanente, então gera um emprego permanente. Ou seja, enquanto houver aquela atividade, né, o trabalhador estará garantido. Isso não significa que ele não possa ser demitido. Ele pode ser demitido, e demitido sem as regras de um regime jurídico. O que significa isso? Sou servidor. Para que eu seja demitido em um processo administrativo disciplinar, me será dada ampla defesa, o princípio do contraditório, percebe? E eu terei que ter cometido uma infração relacionada no meu regime jurídico, né? Ou a violação de uma proibição ou a inobservância de um dever. Então, veja, a minha garantia, a minha proteção é bem maior do que aquele que exerce o emprego público. Mas, como a coisa é pública, tanto para cargo quanto para emprego, você precisa, né, olha aí, se submeter ao concurso público. É regra fundamental para a investidura. A investidura é um processo. Se inicia com o concurso público, passa pela classificação, nomeação e se consuma com a posse. Ok? Nós vamos ver isso mais adiante, né? Mas eu já antecipo aqui. Se consuma com a posse, não com efetivo exercício. Se consuma com a posse. Então, esse é o procedimento para investidura, para o ingresso em um cargo público, correto? Não há falar em nomeação e sim contratação para emprego público. Bom, num concurso de provas ou de provas e títulos, como eu disse anteriormente, provas, pode ser só uma prova. O concurso do Ministério Público para o Estado da Bahia levará em consideração apenas a prova. Tá? Agora, a administração pública pode fixar para um cargo de nível de segundo grau, provas e títulos? Pode. Né? Título a ser exigido em nível de segundo grau é o tempo de exercício, né, naquela determinada função. De repente já trabalhou como contratado ali, aquilo poderá ser computado como título, né? Um curso que tenha feito, uma graduação, ou um curso de capacitação, a administração pública pode fixar como título. Mas, volto a dizer, quem fixa é ela que estabelece o que será computado como título. Né? Então, via de regra, é apenas um concurso de provas. Bom, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas, olha aí, as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação, livre exoneração. Não há falar em concurso para cargo de confiança. O elemento mantenedor num cargo de confiança é a confiança, correto? A autoridade que nomeia, nomeia quando quer, exonera quando quer, percebe? O único elemento a ser considerado é a confiança. Olha só, hoje existem algumas posições relativas a cargos de confiança que pedem uma capacitação adicional. Então o camarada tem que ter uma determinada capacitação, observar uma certa condição, tem que ser bacharel em direito, tem que ter tanto tempo de prática no exercício daquela atividade para poder exercer o cargo de confiança. Mas, volto a dizer, o elemento mantenedor é a confiança. Por quê? Esse elemento é fundamental. Porque o ocupante de cargo de confiança, não vamos esquecer que cargo de confiança é para chefia, direção e assessoramento. Se ele, no exercício das atribuições desse cargo de confiança, errar, a autoridade nomeante errou junto. A responsabilidade, ela é solidária. Os dois respondem. Percebeu? Então, é fundamental que a autoridade que nomeia tenha a certeza de que aquele nomeado exercerá a contento as atribuições daquele cargo. Por quê? Porque se porventura houver algum problema, a autoridade responderá junto. A responsabilidade, volto a dizer, é solidária e não subsidiária. Correto? Solidária, responde em pé de igualdade. Subsidiária, você tem primeiro a responsabilização de um, o titular, e depois a responsabilização do outro. Então, veja bem, isso não acontece no caso de cargo de confiança. Daí a livre nomeação, a livre exoneração. Não confundir o cargo de confiança com função de confiança. Correto? O cargo de confiança, ele vai ser ocupado, olha aí, a Constituição diz isso, por servidores de carreira, em casos, condições e percentuais. Quando a Constituição fala em percentual, isso está no artigo 37 também, tá? Percentual, ela indica a possibilidade da assunção em um cargo de confiança, mesmo, olha aí, daquele que não pertença à administração pública. Então, via de regra, ela dá uma prioridade aos servidores de carreira, mas ela fala em percentuais, correto? Isso não acontece com as funções de confiança. Você só poderá ocupar uma função de confiança se for servidor público, tá? Isso é fundamental. Então, veja bem, olha, e tem uma singularidade aí. Veja, se você é servidor público do município, Salvador, correto? Do município de Salvador. Então, você pode ocupar uma função de confiança no Ministério Público Estadual? Poderá. Por quê? Porque você já é servidor, correto? Então, diferentemente do cargo de confiança, eu não posso chamar uma pessoa estranha à administração pública, mas posso chamar uma pessoa estranha ao órgão, um outro servidor, ok? Tá? Então, essa é aí a distinção entre cargo de confiança e função de confiança. Mais adiante, nós vamos ver mais detalhes, indicando o que caracteriza uma função de confiança, ok? Bom, então, vamos lá. Olha aí, estabilidade, diferente de vitaliciedade. Eu já antecipei para vocês quando falamos lá dos membros do Ministério Público, falando da garantia que eles detêm de vitaliciedade, assim como os membros do Ministério Público, os oficiais das Forças Armadas, os oficiais das Polícias Militares e bombeiros militares. Mas então vamos dar aqui um toquezinho sobre a estabilidade. O artigo 141 da Constituição traz as regras gerais para a obtenção da efetivação em um cargo público. Então, olha só, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, olha aí, a estabilidade será alcançada após 3 anos de efetivo exercício. Muito cuidado, há uma distinção entre efetivação e estágio probatório. O estágio probatório leva em consideração, olha aí, a sua capacidade para o exercício das atribuições do seu cargo. Você será aferido
exatamente, né, em alguns critérios que nós vamos ver mais adiante, quando estudarmos aqui especificamente o Estatuto, né, dos servidores civis do Estado da Bahia. Nós vamos ver os detalhes que são exigidos para a obtenção da efetivação, passando pelo estágio probatório. Então, o estágio probatório é um elemento, uma condição para que você obtenha a sua efetivação. A efetivação se dá com o efetivo exercício. O estágio probatório irá apreciar se você reúne as condições para o exercício daquele cargo, correto? Bom, então, olha, para o provimento em efetivo, para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Bom, olha só o parágrafo 1º desse artigo 41. O servidor público estável só perderá o cargo, hein? Só perderá o cargo. Nós falamos isso, a vitaliciedade só perde em uma hipótese. Nós, servidores públicos, temos essas 3 hipóteses do artigo 41 e mais a hipótese do artigo 169, parágrafos 3º e 4º da Constituição. Bom, a primeira aqui, elencada no artigo 41, é em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, veja bem, olha, sentença judicial transitada em julgado. Então, seja pelo cometimento de crime, né, uma pena superior a 2 anos, fará com que 4 anos, né? Hoje nos regimes das evoluções de 4 anos, você tenha como pena acessória a perda do cargo, emprego ou função pública. Importante frisar, o Código Penal traz uma distinção, né? uma consideração importante, dizendo que se o servidor público for condenado a pena superior a 1 ano em crimes contra a administração pública, implicará na perda do cargo, emprego ou função pública. Para fins penais, somos todos equiparados, correto? Então, falamos aqui de membros da magistratura, membros do Ministério Público, são agentes políticos, né? Não seriam servidores públicos, mas para fins penais, somos todos equiparados, correto? Então, se cometermos um crime contra a administração, seja você servidor, membro do Ministério Público, membro da magistratura, sim, condenado a pena superior a 1 ano, por conta do crime ser contra a administração pública, você terá como pena acessória a perda do cargo, emprego ou função pública. Então, olha aí, isso é uma sentença judicial transitada em julgado, assim como será também uma sentença judicial transitada em julgado, aquela relativa à improbidade administrativa, que nós vamos ver mais adiante, o que caracteriza, quais são os elementos que levam à improbidade administrativa, correto? Bom, 2, mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa. Isso é muito importante, é o PAD, processo administrativo disciplinar, correto? Nós vamos ver no regime jurídico, né, dos servidores públicos civis, né, do Estado da Bahia, assim como acontece no meu caso também, na Lei 8.112, né, regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Nós temos regras, nós temos já estabelecido, né, na lei quais são as nossas punições. Percebeu? Então, advertência, suspensão, demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, correto? Então, essas punições, em especial as punições relativas à demissão, eu digo relativas à demissão, porque você terá demissão, cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade. Essas 3 se equivalem. Vai depender, né, da posição que esteja o servidor, correto? Então, haverá o desligamento dele do serviço público. Então, esse desligamento acontecerá em virtude de uma decisão administrativa num processo disciplinar, com, olha aí, o princípio do contraditório e, evidentemente, a ampla defesa. Veja, esse elemento traz uma distinção muito grande entre a nossa atividade, ou seja, a atividade que exercemos, né, em um cargo público, da atividade que é exercida em um emprego na iniciativa privada. A relação que há entre trabalhador e empregador na iniciativa privada é uma relação empregatícia. A nossa relação, por conta de todo esse regramento, é uma relação administrativa. Nós não temos relação empregatícia com o nosso órgão. Daí a possibilidade de
contestarmos a todo momento. Você está no estágio probatório, foi inabilitado no estágio probatório, você pode contestar, ou mesmo antes de ser inabilitado, né? Recebeu uma nota, você terá acesso às suas notas, recebeu uma nota que você discorda, não, opa, peraí, eu não fui inascido, eu não fui impontual, não. Então, você pode contestar, sem aquele temor de ser perseguido ou ser mandado embora, percebe? Então, para o desligamento do servidor, principalmente o desligamento com características punitivas, você terá, olha aí, né, direito ao princípio do contraditório. Se eu acuso, eu tenho que dar o direito de defesa e, evidentemente, a ampla defesa, né? Todos os meios em direito admitidos para que você possa se defender. Então, veja bem, a relação é eminentemente administrativa, ok? Bom, então, é isso aí. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, isso foi trazido aí pela emenda constitucional número 19, reforma administrativa, que é a possibilidade da aferição do desempenho do servidor. Então, o servidor, mesmo estando já efetivado, ele pode ser desligado por insuficiência de desempenho. Insuficiência de desempenho. Tá? Então, existem regras para que haja o desligamento, né, a verificação dessa insuficiência. Isso vai sempre depender da regulamentação por parte, né, do ente federado. A União ainda não regulamentou, mas existem estados da federação que já regulamentaram, municípios que já regulamentaram, ok? Tá? Então vamos ficar atentos aí para essa possibilidade que vamos ver mais adiante. Pois bem, então olha só, agora fala só um detalhe aqui sobre a Lei 6.677, a Lei de 1994, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia. Ela traz, né, 2 artigos, nós vamos depois estudá-los novamente, mas eu trouxe aqui para a aferição, né, aliás, né, 2 eu digo porque o 182 e o 185 se complementam, né? Então, veja bem, o artigo 181, o servidor responde civil, penal, administrativamente, pelo exercício irregular de suas atribuições. Isso é muito importante. E nós, servidores públicos, eu que sou, vocês que serão, tá? Respondemos por um único ato, né? E aqui ainda faltam 5 esferas. Tá? Aqui só mencionam 3. Mas nós podemos responder em 5 esferas. Né? Aqui está dizendo, ó, civil, penal, administrativa. Mas nós temos ainda, né, a improbidade administrativa e o código de ética. Percebe? Tá bem? Que vão trazer a possibilidade aí de implicação para atos infracionais cometidos pelo servidor público. Tá? Então, a nossa responsabilização é pesada. Volto a dizer, por um ato, você pode responder nessas 5 esferas de forma cumulativa. Tá? É o que estabelece ali no artigo. Bom, o artigo 182 diz da responsabilidade civil. Olha aí, ó, decorre de ato omissivo ou comissivo, correto? Então, ó, ato omissivo, a omissão, correto? Comissivo, ação, tá? Então, veja, nós vamos estudar aí no correr de nosso curso, né, as questões relativas à responsabilidade civil objetiva, né, da administração pública, correto? Tá? Vamos apontar esses critérios aí. O servidor vai responder, correto, pela omissão ou comissão cometida no exercício das atribuições do seu cargo. Tá claro? Tá? E nós vamos ver que essa responsabilização funcionará em um segundo momento. Por quê? Por conta da responsabilidade civil objetiva do Estado, se houver o dano provocado pelo agente público, né, na qualidade de agente, ou seja, no exercício das atribuições do seu cargo, se houve o dano, a administração tem que indenizar. Num segundo momento é que ela irá buscar, olha aí, a reparação pelo ato cometido pelo servidor. Então, se o ato cometido gerou a obrigatoriedade de uma indenização, a administração pública poderá buscar o ressarcimento sobre o servidor. Nós vamos ver esse detalhe que é muito importante, hein? Bom, eu disse que o artigo 185 complementa o 182, porque ele cuida, olha aí, ele traz as responsabilidades civil, penal, administrativa, poderão cumular-se,
sendo independentes entre si. Então, veja, ele traz a possibilidade da acumulação, mas ele traz também a possibilidade de serem aplicadas individualmente. Tá? Uma não tem a necessidade, né, de se aplicou uma, vai aplicar outra. Não. Tá? Ou pode acontecer de responder em várias esferas, ou apenas em uma delas. Ok? Bom, então, olha só. A nossa aula, né, de apresentação relativa à legislação estadual, né, a legislação para os servidores públicos civis do Estado Estado da Bahia, né? Vocês desculpa, eu sou aqui de Minas Gerais, aí a gente fica sempre oscilando, percebeu? Mas, né, nós vamos cuidar da legislação específica para o concurso do Ministério Público Estadual da Bahia, assim como regras também, né, regras contidas na legislação estadual para membros do Ministério Público. Espero aí poder encontrá-los novamente, né, no nosso curso regular. Tá certo? Né? Desculpem aí, eu estou começando agora, eu ainda estou caminhando, tenho uma certa prática, né? São 26 anos lecionando, mas presencialmente. Agora eu estou aqui lidando com a câmera, a coisa está um pouquinho diferente. Muito obrigado e até mais.